Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Como é bom podermos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais sobre as verdades que o Senhor nos deixou para esses últimos dias. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto de hoje, eu peço que os irmãos me auxiliem no trabalho missionário. Como? Deixando aí o seu like e também ao final do vídeo fazendo um pequeno comentário para que assim o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, a palavra do Senhor nos diz que Moisés foi amigo de Deus, mas apesar disso, as Escrituras nos falam que um outro personagem, o qual sucedeu Moisés, que foi usado por Deus como instrumento para introduzir o seu povo na terra a qual ele havia prometido lá para Abraão. E diz a palavra de Deus: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amigos, a história verdadeiramente se repete e não há nada de novo debaixo do sol. E assim como os israelitas podiam ter entrado mais rapidamente na terra prometida se eles tivessem dado ouvidos à voz de Deus através do seu profeta Moisés, também, conforme diz o Espírito de Profecia em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68, logo após 1844, se o povo do advento houvesse permanecido firme em Cristo e tivessem compreendido, vivido e também pregado as 3 mensagens angelicais, eles também poderiam ter entrado na Canaã celestial. E, assim como Deus operaria poderosamente para destruir as fortalezas dos cananeus e introduzir o povo hebreu na Canaã terrestre, se o povo tivesse crido e aceitado as palavras de Josué e Caleb, também, como vemos no Espírito de Profecia, se em 1888 a liderança e os membros leigos da igreja tivessem ouvido e aceitado a mensagem da verdadeira justificação pela fé, a qual Deus nos enviou por intermédio dos pastores Wagner e Jones, a chuva serôdia seria derramada em sua plenitude, o alto clamor seria dado e o evangelho eterno seria pregado com poder em todo o mundo e o povo do Senhor já estaria na Canaã celestial. Mas, assim como logo após o êxodo, o povo preferiu descrer das promessas de Deus e murmurar, também os primeiros pais desta igreja preferiram descrer e murmurar em vez de avançarem de fé em fé. Bom, a palavra de Deus nos diz que o povo fez com que a ira do Senhor se acendesse contra eles e por causa disso, eles tiveram que voltar para o deserto e ali permanecerem por 40 anos. Todavia, após esse período, tendo Moisés pecado ao ferir ali a rocha e sendo então substituído por Josué, Deus prometeu a este que certamente faria com que, por intermédio dele, o povo atravessasse o Jordão e possuísse a terra prometida. Contudo, meus queridos, aquela mesma mente satânica, a qual estava trabalhando com os hebreus para que esses murmurassem contra Deus enquanto Moisés ainda se encontrava vivo, não desistiu do seu intento. E agora, estando o povo sob a liderança de Josué, Satanás e também os seus anjos estavam trabalhando arduamente para que o povo não pudesse adentrar em Canaã. E, se utilizando do profeta Balaão, o inimigo das almas pensou em algo que poderia levar novamente o povo a pecar contra Deus, perdendo assim as bênçãos do Senhor e não podendo tomar posse da terra que Deus havia prometido. E amigos, sendo instrumento de Satanás, Balaão ensinou ao rei Balaque um método de trazer a maldição de Deus sobre o seu povo escolhido, as midianitas. Veja, enquanto os israelitas estiveram ali se acampando e preparando-se para possuir a terra prometida, a princípio pouca comunicação existiu entre eles e os seus vizinhos gentios, mas, depois de algum tempo, sob a direção de Balaão e de Balaque, algumas mulheres midianitas começaram a entrar no acampamento dos judeus e, como a aparência delas não provocava nenhum alarme entre o povo de Deus e pelo fato delas executarem os seus planos de uma maneira sutil, os judeus não perceberam o perigo o qual estavam correndo. Mas diz o Espírito de Profecia, era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos até para os guardas do povo. Amigos,
Jesus diz que no reino de Deus tudo começa semelhante a uma pequena semente de mostarda, a qual é a menor dentre todas as sementes, mas que posteriormente vem a se tornar a maior das hortaliças. Bom, Satanás, embora sendo o inimigo de Deus, ele aprendeu muito com o Altíssimo e, na maioria das vezes, o reino das trevas não adentra de forma abrupta e escandalosa no meio do povo de Deus, mas de forma sutil e começando com algo pequeno. As trevas e a apostasia vão sendo introduzidas até que, por fim, o joio passa a estar em maior quantidade do que o trigo dentro da igreja. Infelizmente, não se apercebendo do perigo quando as primeiras midianitas começaram a entrar no acampamento hebreu, logo a prostituição e a idolatria haviam infectado o povo de Deus. E, tendo se acendido a ira de Deus contra o seu povo, sobreveio a eles uma praga. E enquanto os filhos de Israel choravam e clamavam, pedindo perdão de Deus, estando ali diante da tenda da congregação, aconteceu que um dos filhos de Israel entrou no acampamento israelita acompanhado com uma midianita e a levou para dentro da sua tenda para se prostituir com ela. Mas a palavra de Deus nos diz, meus amigos, que Finéias se levantou no meio da congregação, pegou uma lança, entrou no interior da tenda daquele homem e atravessou ele e a mulher midianita pelo ventre. E fazendo isso, a praga cessou. Irmãos, Finéias não estava com seu coração cheio de ódio por seu irmão e pela midianita, mas a ira daquele homem se levantou contra o pecado daqueles dois. Pecado esse que estava dizimando o povo de Israel com uma praga. Bom, a história sempre se repete, não é verdade? E hoje, momentos antes de atravessarmos o Jordão espiritual para entrarmos na Canaã celestial, Satanás também tem introduzido as midianitas espirituais dentro da igreja e, através de doutrinas, músicas, roupas, comidas, entretenimento e muitas outras coisas, as quais têm tomado conta da igreja, a bênção de Deus, a qual Ele quer conceder para que sua igreja possa entrar na Canaã celestial, tem sido retida do remanescente e em vez da bênção, temos recebido a maldição de permanecer no deserto dessa terra. Amigos, não podemos odiar aqueles que estão trazendo a apostasia para dentro da igreja, mas virtualmente devemos agora, sob a influência do Espírito Santo, nos levantar e atravessarmos o erro e a apostasia que estão sendo cometidos no meio do nosso povo com a lança e com a espada da verdade presente. Porque somente assim, meus irmãos, a bênção de Deus virá sobre nós, assim como veio sobre os israelitas para possuírem a terra prometida. Hoje, meus queridos, Deus está nos enviando para darmos o testemunho direto de Cristo para os nossos irmãos que se encontram no estado laodiceano e também para darmos um alto clamor das 3 mensagens angelicais para a Babilônia e também para o mundo. Portanto, não sejamos temerosos e tímidos, mas sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor, o nosso Deus, é conosco por onde quer que formos. Amém, meus queridos? Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos tem chamado para passarmos o Jordão espiritual e entrarmos na Canaã celestial. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes e corajosos e com amor denunciarmos o erro e chamarmos os nossos irmãos ao arrependimento. Isso te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês por mais esses momentos, meus irmãos. E se esse canal tem sido uma bênção em suas vidas, e se vocês, é claro, desejam auxiliar esse ministério, tornem-se membros desse canal, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.